Tudo que animais fazem, os átomos fazem. Todos os processos químicos e biológicos que acontecem dentro dos nossos corpos e dos corpos de todos os animais são conduzidos por átomos. É a química dos átomos de ferro que carrega o oxigênio pelo nosso corpo, e as nossas células só usam oxigênio para respirar porque o oxigênio adora capturar elétrons por algum motivo. Safados. De um lado, um complexo maquinário químico que movimenta as estruturas mais complexas conhecidas, os seres vivos, e do outro, a simplicidade aparente dos átomos. Um átomo em geral é simples. O problema é quando juntamos vários deles. Existem muitas incertezas sobre os processos químicos que acontecem dentro do nosso corpo e que eu nem tenho de perto conhecimento suficiente para abordar. Esse vídeo trata do outro lado dessa história, de onde vieram os átomos que nos formam. Só antes de entendermos de onde vêm os átomos que nos formam, uma frase que eu gosto bastante diz o seguinte: nós somos um monte de átomos estudando como os átomos funcionam. E para mim, esse é o sentido perfeito da vida: adquirir mais conhecimento e levar as nossas fronteiras cada vez mais para frente. Se você quer começar hoje uma nova busca por conhecimento, eu conheço um lugar perfeito. A Alura. A Alura está começando uma nova imersão Dev, que são 10 aulas imersivas online gratuitas com desafios práticos para você aprender a criar os seus primeiros códigos e iniciar a sua jornada em programação sem nenhum pré-requisito para participar. Nós somos um monte de átomos estudando como programar montes de átomos para tornar as nossas vidas mais fáceis e otimizadas. E isso é maravilhoso. As inscrições para a imersão Dev são 100% gratuitas e começam no dia 24 de agosto. Você pode se inscrever no link na descrição desse vídeo, mas só até o dia 4 de setembro. Que tal adicionar programação na lista de coisas que um monte de átomo que forma você consegue fazer? Quem sabe você até consiga um upgrade na sua carreira com isso. Aprender novas tecnologias nunca é demais. Cliquem no link que está aqui na descrição e se inscrevam para não se esquecerem. É de graça. O corpo humano precisa de aproximadamente 25 átomos diferentes para funcionar, desde o hidrogênio na água e o oxigênio que nós respiramos, até o iodo que compõe certos hormônios. Então, para nós existirmos, nós precisamos de algo no universo que tenha combinado os componentes básicos dos átomos nesses 25 átomos diferentes. Cada átomo no universo é formado por um núcleo de carga positiva e uma nuvem de elétrons orbitando esse núcleo. O núcleo atômico é formado por nêutrons, partículas sem carga elétrica, e por prótons, que têm cargas positivas, que tentam se repelir o tempo todo. E é o número de prótons no núcleo que determina de qual elemento nós estamos falando. O hidrogênio tem 1 próton. Ferro tem 26 e o iodo tem 52. Prótons nos núcleos atômicos se mantêm unidos por causa da força nuclear forte. Essa força é mais poderosa do que a repulsão elétrica entre os prótons de carga positiva. Então, para o núcleo ser estável, nós precisamos de um equilíbrio entre a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Sem isso, o núcleo se desmancharia emitindo radiação. Então vamos começar a história dos átomos do começo. O universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. 20 minutos depois, ele resfriou a ponto em que a existência de prótons e nêutrons se tornou possível. Essa foi a última vez em que prótons se formaram em grandes quantidades no universo. E isso é incrível. Basicamente, todos os prótons dos seus átomos vieram desse momento. E isso é impressionante. Eles existem há praticamente o mesmo tempo que o universo. Cá entre nós, mas você está muito bem para alguém que tem 13,8 bilhões de anos de idade. 300 mil anos depois, o universo esfriou o suficiente para elétrons começarem a orbitar esses prótons. E aqui estão os primeiros átomos de hidrogênio do universo. A maior parte do hidrogênio do universo vem dessa época. Quase todos os hidrogênios das moléculas de água do seu corpo viajaram por toda a história do universo até chegar em você. E é até meio difícil de processar essa informação. A partir daqui, o universo tem hidrogênio e alguns outros átomos leves. Agora ele precisa de fornos gigantescos movidos à fusão nuclear para criar átomos mais pesados. Você pode chamar esses fornos de estrelas, se você preferir. Uma estrela é o que acontece quando você junta muito hidrogênio. A gravidade comprime esse hidrogênio, aumentando a temperatura e, com isso, a velocidade das partículas dentro da estrela. Isso significa que núcleos de hidrogênio, que são prótons, têm velocidades altas o suficiente para vencer a repulsão elétrica entre eles. Com isso, os prótons podem se aproximar o suficiente para a força nuclear grudar eles, realizando fusão nuclear. O processo de fusão nuclear de elementos leves libera muita energia, impedindo que a estrela colapse completamente. A estrela produz energia para se manter fundindo hidrogênio em hélio. E quando o hidrogênio acaba, ela funde hélio em berílio, e depois em carbono e assim por diante. Mas esse processo tem um fim. Juntar átomos de ferro custa energia, então não vale a pena para a estrela.
Apenas para referência, o ferro tem 26 prótons no seu núcleo. Então, todos os elementos com menos de 26 prótons que você tem contato no seu dia a dia foram produzidos no núcleo de uma estrela em algum momento. E isso inclui o oxigênio que você respira, o nitrogênio da atmosfera, o carbono, que é o responsável pela biologia. Já coisas como a prata e o ouro em joias e circuitos eletrônicos não foram formados nesses processos de fusão nuclear em estrelas, porque esses elementos são mais pesados do que o ferro e criar eles custa energia. Nós podemos separar as estrelas em duas categorias. As estrelas que são grandes o suficiente para explodirem em uma supernova no fim das suas vidas e as que não são. Existem muitos nêutrons dentro das estrelas que não viram supernovas. Esses nêutrons podem grudar em alguns tipos de átomos, incluindo ferro e alguns átomos mais pesados. E em seguida, esses nêutrons podem se transformar em um próton através de processos radioativos. Se isso acontece, o número de prótons no núcleo atômico muda. E isso significa que um elemento vira o outro. Isso é literalmente alquimia estelar. Nióbio e uma parte do ferro que existe no universo são produzidos assim. Outros elementos pesados precisam de condições ainda mais extremas para se formarem. Quando uma estrela de alta massa explode em uma supernova, a pressão e a temperatura ficam altas o suficiente para fundir átomos ainda mais pesados do que o ferro. Sim, isso custa energia, mas uma supernova é um dos processos mais energéticos no universo. Então elas têm energia para isso. Nunca se esqueçam que uma supernova sozinha consegue ofuscar o brilho de uma galáxia inteira. E essa é a principal forma de vários elementos se formarem, tanto elementos pesados como o rubídio, quanto leves como o sódio. Sim, parte do sal que você usa na sua cozinha diariamente veio de uma supernova. E existe um segundo tipo de explosão cósmica que cria elementos, que é a colisão de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são restos de supernovas formadas só por nêutrons, e elas são extremamente densas. E a colisão delas tem condições perfeitas para formar elementos como ouro e platina. Então, o anel de ouro do seu par romântico provavelmente veio da colisão de estrelas de nêutrons em algum momento no universo. E esses elementos formados em estrelas são semeados pelo universo quando as estrelas morrem, seja via supernovas ou em outros processos que ejetam massa estelar para o espaço. E os restos estelares se juntam em novas estrelas, em novos planetas e em novas coisas, onde todo tipo de coisa estranha pode acontecer, inclusive o surgimento da vida. Essa história explica como basicamente todos os elementos surgem, descontando alguns que são estranhos, tipo o tecnício e outros elementos produzidos artificialmente por humanos. Ou ainda berílio e bório, que são produzidos quando raios cósmicos desmontam elementos ainda mais pesados. Tudo que humanos fazem, átomos fazem. Átomos que, por sua vez, foram criados no coração de bolas incandescentes de hidrogênio, fundindo pedaços primordiais de matéria em elementos mais e mais pesados. Até que, no fim da sua vida, semeiam átomos diversos no espaço, permitindo o surgimento de planetas, da vida e de seres como eu e você. Como diria Carl Sagan, nós somos feitos de poeira das estrelas. E isso não é poesia. Isso é a mais pura verdade. Então, da próxima vez que você usar sal de cozinha, lembre-se que esse sal tem uma história extremamente interessante, assim como você. Muito obrigado e até a próxima.